Boa noite a todos, meu nome é Arthur, sejam bem-vindos a mais uma palestra pública do Centro Espírita Pão Nosso. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de começar, gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente, que o nosso chat aí está aberto a perguntas, sugestões, quiser colocar aí, fique à vontade. E também estamos divulgando nossas redes sociais, que está sendo nosso canal de comunicação nesse período, Então não nos deixem de seguir, se inscrever nos canais para estar sempre conosco. E colocar aí também um copinho de água, uma jarra, para fluidificar durante esse momento que a gente está fazendo esse estudo, Que no final a gente vai fazer a vibração também, certo? Então vamos começar com uma prece inicial. Convido a todos a fechar os olhos nesse momento, elevando o pensamento a Deus e agradecendo a Ele profundamente por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas sintonizados com o mesmo ideal do bem, da caridade, pedindo que Tu possa nos envolver os nossos lares, os nossos familiares, e que recebamos em nossos corações as bênçãos de Deus que chegam através do Evangelho, nessa doutrina consoladora. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Certo, então hoje nós estamos continuando o nosso capítulo 16 e vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. Então esse problema é um problema que é natural da humanidade, acontece aí desde a época de Kardec, e muito antes, na verdade, e hoje a gente também fala sobre isso. E vamos ver o que tem a ver isso, com religião, porque é um assunto que muitas vezes a religião tende a não se meter, mas Jesus falou sobre isso, sobre riqueza, e a gente então vai trazer alguns comentários, e fazer um estudo sobre isso, fazer reflexões, o que nos cabe nesse sentido aí, certo? Vamos lá, lembrando inicialmente do nosso mestre Jesus, que ele falou: não se pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está lá em São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, essa reflexão que Jesus traz para nós é sobre o foco das nossas forças, da nossa vibração, para que sentido nós estamos levando? Nós estamos pensando mais em Deus ou na Terra, nas coisas materiais? Então, qual tem sido o nosso guia das atividades? Então, em outra passagem, ele falou que buscai e achareis. Tudo que nós desejássemos, se fôssemos atrás disso, nós conseguiríamos. Então, da mesma maneira, a gente entende hoje, com a doutrina espírita, que isso é uma questão de magnetismo. Se você deseja algo fervorosamente, se você busca aquilo, é natural que você chegue a esse resultado proposto. Porém, por incrível que pareça, as pessoas nem sempre desejam coisas boas. A própria riqueza, a gente vai ver aqui, ela é uma armadilha. Ela tem algumas questões assim que a gente precisa entender para não ficar preso a ela e tornar isso uma coisa ruim. Então, a primeira questão que as pessoas fazem é: será que a riqueza é boa ou ruim? Então, vamos ver sobre isso. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca bem assim para a gente no comentário que está nesse item 7 aí. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que a riqueza dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Então, ele está falando aí que a riqueza ela é uma provação muito grande. Mas quando a gente fala provação, nós não estamos dizendo que é uma fatalidade, que ela vai causar de fato algo ruim. Porém, ela é algo muito arriscado,
como ele usa essa palavra aí, no sentido de que é muito comum as pessoas se encantarem com aquilo que a riqueza oferece e exercitarem vícios morais que nos levam a situações muito ruins, né? Que no caso é o orgulho e o egoísmo, né? Esses dois monstros aí é aquilo que a gente deve combater aqui na Terra. Nosso objetivo como existência aqui praticamente pode se resumir a superar esses dois vícios morais, né? O egoísmo e o orgulho. Então, é natural que todos nós tenhamos um pouco deles, né, no nosso coração. Uns mais, outros menos. Então, a gente precisa de alguma forma esquecer, né, deixar para trás esses vícios morais. E acaba aqui com a riqueza, o homem tende a exercitar muito mais esses dois, né? Tende, não quer dizer que vá ser, né? Não é uma regra, né? Mas acontece muito de pessoas que têm a riqueza e se tornam egoístas, avaras, né? E aí sim tem uma queda, né? Uma queda moral. Então, o que torna a pessoa errada ou viciosa não é a riqueza em si, mas sim as tentações que surgem por consequência dela, né? Então, a ideia é que a gente consiga se desprender mais aqui da Terra, nos tornar menos materialistas, mais caridosos, mais bondosos, né? E se a riqueza está nos afastando desse objetivo, então ela está sendo prejudicial, né? Então nós devemos sempre ficar atentos ao objetivo de nossa existência. Continuando, temos o outro lado, que a miséria também tem provas, né? Não deve o homem, diz Kardec, ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, todos dois têm provas, né? Não é porque a gente está na miséria que está salvo, não existe isso, né? Então, o que se tem que aprender quando se passa por uma situação difícil materialmente? É a ter paciência, a se resignar, entender por que Deus está fazendo isso com a gente, né? Deixando a gente nessa situação, que nada mais é do que uma consequência daquilo que nós mesmos pedimos ou fizemos em outra existência, né? Porque a gente vai aprender alguma coisa com isso tudo, né? O objetivo é que se aprenda, né? Então, o que a gente deve aprender aí com a pobreza, com a miséria, né? De uma maneira geral, ele coloca aí que seria a paciência e a resignação, ou seja, a gente aprender a esperar, né? A entender que tem uma vontade superior à nossa, que muitas vezes a gente não consegue resolver tudo, né? Nós não somos autossuficientes, vamos dizer assim, né? O homem, ele naturalmente se esforça, né? Ele busca sair das condições difíceis, né? Isso é uma virtude, todos devem fazer, né? Mas tem certas situações em que, por maior esforço que seja feito, você não consegue sair dessa situação ruim, né? Então, o que fazer, né? Muitas pessoas se desesperam, acham que está fazendo tudo errado, que não tem solução, né? Que a vida é um sofrimento sem fim. E essa passagem de Kardec traz uma reflexão muito séria para essas pessoas, né? Que chegam nesse momento e têm esses questionamentos. Então, perguntar o que Deus está querendo me ensinar com tudo isso, né? O que Deus está querendo trazer com esse sofrimento, né? Então, nós temos um aprendizado que deve ser tirado nesse momento, né? Então, se a gente está pensando em tomar uma atitude desesperada, né? Como muitas pessoas fazem, vão
passam a cometer crimes, né? A buscar resolver com suas próprias mãos, né? Deus não está me ajudando, então eu vou resolver sozinho, né? Então aí a pessoa se enrola mais ainda, né? Que ela vai contrair um débito para outras existências e aquilo que ela deveria sofrer hoje, né? Ela só está adiando, vai adiar para sofrer mais tarde, né? Então é uma dupla um problema que aumenta, né? Ele está aumentando ainda o problema que poderia estar resolvendo hoje, né? Então é uma dificuldade que é gerada exatamente por tentar resolver sozinho. Então o que a gente precisa nesse momento é se ligar a Deus, né? Buscar que Ele nos esclareça, que Ele traga esses ensinamentos que a gente tanto precisa aí, né? Que no caso aí essas virtudes, né? Da paciência, da resignação. E entender que a questão material em si ela é uma questão secundária. É lógico, todo mundo quer o seu bem-estar, todo mundo quer, né? O nome mesmo já diz, é bem-estar. É você estar feliz, assim, não feliz, mas se sentindo bem, né? Materialmente, né? Então, isso é natural. Às vezes a gente precisa, né? Desses recursos também. Ninguém gosta de sofrer. Mas isso é uma questão secundária, porque para se formar o bem-estar, antes dessa questão material, é preciso ter uma questão de consciência, né? A gente ter a paz dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, né? Um clima que traga esse bem-estar, né? Então, para a gente, né, conseguir conciliar esses dois é muito importante, porque não adianta você conquistar toda a riqueza do mundo e dentro da sua mente, do seu coração, estar com sentimentos ruins, né, com a mágoa, ou com remorso, ou se sentindo mal por algo que tenha feito, né, para conquistar essa riqueza. Então não adianta você buscar a riqueza que não seja por meios corretos, né? Por meio do bem, né? Então isso é importante. E para que serve então a riqueza? O que Deus quer com a riqueza, né? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar para a melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumente a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscar fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, né? Então, geralmente, quem faz esse tipo de troca, essa busca constante por soluções, são as pessoas com mais condições materiais, né? Então, as pesquisas, né? No caso aí, as expansões, né? Elas sempre se devem a esforços de seres humanos que tinham recursos materiais, né? Então, tudo isso foi graças a esse esforço e a humanidade toda é grata, né? Por isso. Mas isso nada mais é do que uma missão, né? Como diz o pai, né? Quando você tira uma nota boa na escola, né? Aí o pai fala o quê? Não fez mais que obrigação, né? Então, se o rico ele usa bem a riqueza, ele está fazendo a obrigação dele, né? Nada mais que a obrigação, que é o que? Você usar para investir no bem geral. Usar para fazer o bem a todos, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa rica ela só quer usar para si, né? Ela usa aquele recurso só para a própria felicidade, né? E assim, a felicidade sozinho ela não existe, né? A gente só consegue ser feliz como coletivo. O homem custa entender isso daí, né? Você só consegue ser feliz se toda a sua comunidade ao seu redor é feliz também, né? Então não adianta nada você conquistar toda a riqueza do mundo e não poder sair de casa, por exemplo, né? Porque está cercado de miséria, né? Então é ideal que você, mesmo que não cresça tanto, mas que eleve ali a um pouco, né?
o bem-estar daquelas pessoas ao seu redor, né? Então, a ideia é que essa riqueza ela seja como uma fonte, né? Que vai ali gerar um verde, né? Gerar vida ao seu redor. Não só para aquele que está recebendo, mas para toda a vizinhança, né? Então, que nós possamos usar, né, essa riqueza como elevação social, né, de todos. Que a gente vê que a nossa sociedade precisa disso, né? As pessoas passam necessidades, né? Hoje a gente está vendo pessoas passando fome, né? Pessoas que precisam de recursos, né? Materiais, recursos espirituais, hoje até recursos tecnológicos, né? Também precisamos oferecer, e a riqueza pode resolver tudo isso daí, né? Mas antes da riqueza é preciso que haja no coração o sentimento de caridade, o sentimento que vai mover esse recurso em favor daquelas pessoas que mais precisam. E outra pergunta, né, que se faz lá no Evangelho: por que não são igualmente ricos todos os homens? Resolvia o problema, né? Se Deus colocasse aqui no planeta Terra toda a riqueza dividida igualzinho, né, com todos os seres humanos, todas as famílias. Daria certo isso daí? O Evangelho responde: não são, por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, né? Então, tem dois pontos aí importantes, né? Primeiro, a busca, né? Nem todos têm esse mesmo objetivo, essa mesma sede por riquezas, né? Alguns vão atrás de uma forma, né, mais veemente, outros não. Então, esse labor, né, essa atividade atrás da riqueza é diferente, né? A capacidade intelectual também é diferente. Alguns conseguem mais facilmente resolver os problemas que a vida impõe, outros não, né? Tem mais dificuldade. E adquirindo essa riqueza, nem todos também vão conseguir conservar da mesma maneira, né? Alguns têm tendências de gastar mais, outro conserva um pouco mais, né? Então, não tem como a gente criar uma regra geral e, por exemplo, dar uma renda única para todo mundo, né? Não resolveria o problema da desigualdade. É lógico, existe a questão da renda básica, né, que é diferente disso daqui, né? A renda básica já é outra questão, que é para aquelas pessoas que estão em situação de miséria, né, conseguir ali respirar um pouco e sair da sua situação, né? Aí já é outra situação, né? Então a gente precisa ajudar aquela pessoa que está passando por uma situação difícil, uma situação de pobreza extrema, né, e que não consegue ali, na situação em que está, sair sozinho, né? Então, é preciso essa ajuda, né, de pessoas externas, do Estado, etc., para fazer com que haja um socorro, uma salvação, né? Porém, o que ele está falando é que se a gente dividisse a riqueza igualmente, né, não resolveria esse problema da desigualdade, né? Então isso é inerente à própria humanidade, né? Então é natural que seja dessa forma, né? É comum, né? Porém, tá ligado aí a questões morais, né? Então, antes de resolver o material, a gente precisa resolver o moral, né? Porque aí sim a gente vai ter uma sociedade com mais igualdade. Porque imagina aí, se todas as pessoas fossem caridosas, né, no mundo, será que haveria pobreza? Haveria pessoas passando por miséria ou pelo menos morrendo de fome? Não, né? Porque alguém olharia aquela situação e dividiria por iniciativa própria, né? Então, por isso que o Evangelho prega como principal aí a questão moral, né? Nós entendermos que a evolução moral é o mais significativo e importante para nós, principalmente nesse momento em que vivemos.
Por que Deus então concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos, né? Por que Deus não escolhe só essas pessoas que têm capacidade ali de distribuir a riqueza igualmente, de fazer o bem e dar na mão delas, né? Então, Chico Xavier, uma Madre Teresa, né? Deixa eles em condições bem ricas e pronto, né? Eles vão ajudar ali um monte de gente, ia ser bacana, né? Só que não é bem assim. Ele coloca aí outra questão. Ainda aí está uma prova de sabedoria e de bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e responsável como os animais. A riqueza é um meio de os experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca, né? Então Deus coloca essa riqueza em mãos diversas, né? A todo momento, ou seja, ela vai trocando ali. Uma hora está com uma pessoa, outra está com outra, diferente, né? Para quê? Para que a gente aprenda, né? Então, ela não pode ficar ao mesmo tempo com todos, né? Não tem como. E então ele coloca de maneira, tem um rodízio, vamos dizer assim, né? Para essa riqueza. A gente vê que, na verdade, né, tem famílias no mundo que têm tendência, né, de estar ali na riqueza. E parece que isso é hereditário, né? Mas não é. O espírito, ele não procede do corpo, né? É o inverso, né? O espírito procede do espírito, né? E o corpo do corpo. Então, o que quer dizer? Que a gente pode, no momento ali, encarnar nessa outra família, passar por uma situação mais rica, né? E outra pobre, e assim sucessivamente. Você vai mudando, né? Para que possa aprender, né? Aprender as lições que cada uma das condições aí nos impõe, né? Então a gente vai pouco a pouco evoluindo, né? E aprendendo como lidar com, no caso aí, a riqueza, né? A gente não deve guardar isso, né? A riqueza, a gente deve fazer isso daí que a gente está falando, o uso dela para o bem, né? Fazer a caridade, é lógico, né? Não de maneira descontrolada, cada um conforme o seu coração, nós não vamos julgar ninguém, né? Mas o objetivo de passar por essa vivência aí com a riqueza é usar para o bem, né? Usar de alguma forma para o bem. Continuando aí, outra pergunta que se faz: Deus será justo dando a riqueza a criaturas ignóbeis e egoístas? Né? Será que Deus está fazendo o correto? Né? Vamos questionar aí o trabalho de Deus, né? A gente pode questionar, mas nós estamos errados sempre, Deus está certo, não tem jeito. Então olha aí o que Kardec coloca lá no Evangelho. É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Ou seja, a gente precisa, antes de tudo, buscar a nossa evolução moral. Então, o fato da pessoa estar com a riqueza não significa nem que ela é boa, nem que é ruim. É um ser humano, como todos nós. Poderia ser a gente, poderia ser outro, do nada, tem pessoas que ganham grandes riquezas, E então isso daí são, na verdade, provações, O objetivo que a pessoa escolhe ali, passar por aquela provação, é para ter sucesso, é para ela conseguir evoluir moralmente, com aquele recurso da riqueza,
Porém, nem todos conseguem, né? A maioria não consegue, né? O que acontece muitas vezes é que se fica preso ao egoísmo, né? E usa aquele recurso somente para o seu prazer e para a sua felicidade própria, né? Continuando, queria passar um vídeo aqui para vocês que traz uma reflexão sobre esse conteúdo, né? Sobre você buscar o que não tem, né? Que é chamado algumas vezes de inveja, né? Vamos ver esse vídeo agora. Nice shoes, where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? From the trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Bela reflexão, né? Bem simples, mas que traz pra gente esse pensamento de por que a gente busca ser feliz com aquilo que a gente não tem, né? O ser humano ele tem essa tendência natural aí de querer algo que Deus não ofereceu, né? Então Deus ofereceu algumas coisas para nossa vida bem claras aí, e isso seria mais do que suficiente para sermos felizes, né? Então tudo está ao nosso alcance, porém a gente quer aquilo que não tem. O que é rico às vezes quer sair da riqueza, não tem saúde, por exemplo, né? E o que é pobre quer a riqueza, enfim, a gente sempre tem algo que não estamos satisfeitos, né? É natural isso daí por um lado, de que a gente deve continuar buscando, porém não ao ponto de deixar de ser feliz com aquilo que temos,
certo? Então, a lição seja qual for a condição que você está hoje, ela é a melhor que Deus tinha para lhe oferecer. E Deus sendo sábio, justo, bom, né, nós só devemos agradecer, né, porque isso é o que nos fará feliz. Então, concluindo, trazer uma mensagem de Jesus também, né, que ele diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 21, certo? Então, isso daí é uma reflexão para a caridade, né? Quem nunca fez a caridade, busque fazer, que você vai descobrir alegrias novas, né? Como aí o jovem rico que Jesus está dando esse conselho, ele fazia as coisas certas, ele tinha virtudes, porém o que faltava nele era a caridade, o desprendimento dos bens terrenos. Então isso daí é uma virtude que nós devemos exercitar, e se você nunca experimentou, faça, que vai sentir alegrias diferentes, que nunca sentiu em nada de material, certo? Então essa era a nossa reflexão da noite de hoje. Queria agradecer a todos por participarem, por estarem presentes. Então nos procurem aí nas nossas redes sociais para mais esclarecimentos. Vou agora chamar o nosso irmão Elcio aí para fazer a nossa prece final e vibração, e em seguida podemos fazer o uso da água. Boa noite a todos e obrigado. Meus irmãos, nesse momento vamos nos preparar para o passe magnético. A transfusão de energia pela imposição das mãos, conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizemos sua imagem doce e meiga à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Recebamos essa energia poderosa no nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Mentalizemos agora uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo. Busquemos nos desapegar de tudo que seja deletério, oriundo das nossas próprias imperfeições morais. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando a nossa mente, nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser nesse momento. Nesse instante, vamos receber o passe de reposição. Mentalizemos o sol irradiando intensa luminosidade sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas essas energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser. Esse ambiente está repleto de luz, muita luz a nos envolver. Façamos o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando os nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso organismo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores ou desarmonias. Roguemos o auxílio do alto para sanar as nossas dores. Busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares. Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe.
e que possamos ter uma semana de paz e de confiança em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.